Queria meditar com os irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 apenas. Aleluia. Livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo 10, versículo 10. Amém? 10. Eclesiastes, depois de Provérbios, depois de Salmos. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. É 10, né? Pode voltar um pouquinho. É 10. Glória, 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 glória. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, está escrito assim: se o machado está cego e não for afiado, é preciso muita força. É mais vantajoso usar sabedoria. Se o machado está cego e não for afiado, é preciso muita força. É mais vantajoso usar sabedoria. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, louvado e agradecido Abençoa Deus, seja lá na teu frente, nome. Pai, nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem bom nosso diferenciado nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tocou nos nossos corações, lavou as nossas almas, nos encheu com a sua graça. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos visitando, que o Senhor possa nos dar força para permanecer firmes na tua presença, aconteça o que aconteceu, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Pai, continuamos abençoando este culto em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja ainda mais derramada sobre as nossas vidas e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, maravilha. Glória a Deus. Aleluia, papai. Se o machado está cego e não for afiado, é preciso muita força. É mais vantajoso usar sabedoria. Minhas irmãs e meu pequeno filho, eu queria, em nome de Jesus, iniciar as minhas palavras nesta manhã com uma pequena parábola, bem baseada neste texto que nós lemos, assim como Jesus costumeiramente fazia com seus discípulos e com seus ouvintes. Imaginemos, como diz essa palavra, que um homem, um trabalhador, um cortador de árvores lá na época do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo antes, inclusive. E aí ele recebe na sua porta, alguém bate na sua porta, um cliente, pedindo para que ele viesse cortar uma árvore. E aí ele prontamente diz, eles combinam o valor, eles combinam a data, eles combinam todas as coisas que precisam ser feitas para que aquela árvore seja derrubada na casa daquele respectivo cliente. E aí quando chega o dia, aquele homem ele pega e ele vai se preparar, ele vai fazer as coisas que ele precisa fazer para poder ir para o lugar. Então ele acorda no horário combinado, ele pega o seu machado, ele vai lá no quartinho no qual ele deixou o seu machado, pega o machado, vai para o lugar combinado, chega talvez até um pouco atrasado, mas ele chega lá, e ele vê a qual que é a árvore que ele precisa cortar, ele vai se dispor a realizar ali aquele serviço. E aí ele chega na árvore que ele tem que derrubar, ele pega o seu machado, e aí ele começa a bater naquela árvore. E como diz a palavra que nós lemos aqui, quando ele começa a bater naquela árvore, ele vê que o seu machado estava cego, o seu machado não estava afiado como deveria, e ele começa a ver que eles estão fazendo muita força, que talvez não seria necessária, deveria ser um serviço fácil, um serviço simples, um serviço tranquilo de ser realizado, mas ele bate na árvore, e o machado mal entra. O machado mal faz cócegas naquela árvore, porque o machado dele estava cego, o machado dele não estava preparado para aquele serviço.
E ele começa a ver que ele não tinha se preparado suficientemente, ele não tinha afiado a sua ferramenta, ele não tinha analisado a situação, se organizado, né, para fazer aquele serviço. E aí ele bate naquele serviço, como nos diz a palavra aqui, quando o machado está cego, é preciso muita força. E ele faz muita força, ele se esforça, ele se empenha, ele bate tanto aquele machado que seus ombros doem, seus braços ficam cansados, até que chega um ponto que ele corta talvez ali metade daquela árvore, entra com o machado na metade daquela árvore, né, mas ele não consegue derrubá-la até que chega o momento que ele desiste. Ele desiste porque a sua ferramenta não estava adequada. Ele desiste porque não se preparou suficientemente para realizar aquele serviço que ele aceitou. Ele chega no cliente e diz: olha, fulano, passou o dia inteiro, eu tentei cortar aquela árvore, né, mas eu precisei fazer muita força, meu machado não estava muito bom, então vamos combinar para que amanhã eu venha terminar o seu serviço. Aquele homem, meus irmãos, como nos diz a palavra aqui, né, se o machado está cego e não for afiado, é preciso muita força. Ele fez mais força do que ele precisava. Ele demorou mais tempo do que ele precisaria ter demorado. Por quê? Por falta de planejamento, por falta de análise. Ele não analisou, ele não fez as coisas que ele deveria ter feito para que ele pudesse realizar aquela empreitada. O que faltou ele fazer? Faltou ele pensar: poxa, amanhã eu tenho um serviço para realizar. Amanhã eu preciso derrubar aquela árvore. Então deixa eu verificar como estão as minhas ferramentas. O meu machado está preparado. Eu afiei ele suficientemente para que ele possa estar pronto para derrubar aquela árvore amanhã. Eu vou dormir cedo hoje, porque amanhã eu preciso acordar no horário para derrubar aquela árvore. Aleluia. Ele não fez nada disso. Ele só veio descobrir que não tinha um machado em condições de derrubar aquela árvore quando ele chegou lá e já era tarde demais. Que não tinha como voltar para casa para afiar o machado, depois, né, bater na árvore mais uma vez para tentar derrubar. Aquele homem não se preparou, ele não afiou o machado. Né? E muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos e fazemos as coisas como este homem aqui. Nós tentamos realizar e conduzir as nossas vidas com um machado cego, com um machado que não está afiado. Matias, se comporta. Amor, senta no meio, por favor. Nós tentamos fazer as coisas com um machado que não está afiado, né? E não estamos suficientemente preparados para realizar as coisas diante do Senhor. É interessante. E é interessante que o reino de Deus, meus irmãos, ele é justamente desta maneira. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em fazer exatamente como este homem fez. Nós simplesmente pegamos a nossa bolsa, pegamos as nossas ferramentas e vamos fazer determinada coisa. Mas às vezes, é como a palavra do Senhor nos diz aqui, é mais vantajoso usar sabedoria. É mais vantajoso para nós usar sabedoria. Então o que esse homem deveria ter feito aqui? Ele deveria, antes de ter ido, né, no dia anterior, ele deveria ter verificado a sua ferramenta. Ele deveria ter dormido bem, ele deveria ter se alimentado bem. Ele deveria ter visto se ele teria tempo para fazer aquilo, se ele não tinha outros compromissos. Ou seja, ele deveria ter se preparado. Né? E a palavra do Senhor nos diz que é mais vantajoso usar a sabedoria. Então o reino de Deus é dessa forma. Muitas vezes, meus irmãos, o segredo de nós sermos bem-sucedidos na vida espiritual, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar, ele está não na hora que nós vamos pegar o machado e bater na árvore, mas ele está na preparação que nós temos lá atrás. Glória a Deus. Nós vamos pegar o machado e vamos afiar ele. Aleluia, nós vamos orar. Nós vamos orar antes de fazer as coisas. Há pessoas, meus irmãos, que eles querem, né, ter sucesso numa determinada empreitada, nas coisas que eles estão fazendo. E muitas vezes a única coisa que nós precisamos fazer é orar antes. É orar antes e ver se às vezes até nem vale a pena nós entrarmos em determinadas lutas. Mas nós entramos. E aí nós entramos numa briga, numa luta, numa confusão, né? Mas não era para nós estarmos ali. Mas por que nós estamos ali? Porque nós não oramos primeiro. Se nós tivéssemos orado, Deus nos mostraria que ali não era o nosso lugar, que aquela batalha, aquela peleja, aquela confusão não era nossa, e nós não precisaríamos ter feito essa força. Nós estaríamos com a vida tranquila. É como o homem, por exemplo, né, que ele quer ser um pregador da palavra do Senhor, mas ele não se dedica a conhecer as Escrituras Sagradas. Como, pois, um homem, né, ele vai pregar o Evangelho de Cristo, ele vai direcionar as pessoas ao caminho da salvação, né, mas sem conhecer a Bíblia Sagrada. É por isso que nós temos tanta confusão, tanta desordem, tanta heresia nos dias de hoje.
E como a palavra do Senhor, eu nem me assusto com isso, por quê? Porque a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele profetizou que o mundo estaria assim hoje. Ele disse, né, que nós deveríamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque haveria de chegar o momento no qual os homens rejeitariam a sã doutrina e ajuntariam para si mesmos falsos mestres com falsos ensinamentos, que ensinariam coisas que somente agradariam as pessoas, mas não estariam agradando a Deus. E o homem, quando ele tenta pregar o Evangelho do Senhor Jesus, sem conhecer a Bíblia, sem se debruçar sobre a Bíblia, sem ver ou sem tentar moldar ele com a Escritura Sagrada, muitas vezes os homens lá fora, eles tentam moldar a Bíblia conforme as suas convicções. Eles tentam alterar a Bíblia. Eles fazem todo um reboliço, toda uma interpretação alucinada na mente deles para tentar acomodar a Bíblia com doutrinas que não são verdadeiras. E aí nós temos toda essa confusão dos dias de hoje. É um homem despreparado. E aí, muitas vezes, ele parece ter sucesso neste mundo. Ele atrai as pessoas, porque como o apóstolo Paulo diz, né, que no fim dos tempos, não seria, né, os falsos profetas que inventariam ou que rejeitariam essa doutrina, mas seriam as pessoas que rejeitariam essa doutrina. E aí essas pessoas levantariam para si mesmos falsos mestres que ensinariam a elas aquilo que elas gostariam de ouvir. Então, muitas vezes, quem levanta os falsos profetas é o próprio povo. O próprio povo levanta os homens que vão falar aquilo que eles gostariam que fosse dito. Então, várias situações nas nossas vidas, meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estar ali tentando derrubar uma árvore com machado cego. E o pregador, com uma falsa doutrina, está fazendo justamente isso, tentando alcançar a salvação, tentando alcançar o céu com uma falsa doutrina, com falsos ensinamentos. E muito, ele não está nem sequer chegando perto de alcançar o céu, muito pelo contrário, ele está acumulando para si mesmo condenação, e ele vai ser repreendido e rejeitado pelo Senhor no tempo do fim. Isso se aplica a todas as áreas das nossas vidas. Aleluia. Quando nós queremos, por exemplo, arrumar um emprego, nós precisamos nos preparar, precisamos estudar, precisamos, em nome de Jesus, nos dedicar, precisamos mandar currículos, mas muito mais, do que tudo isso, nós precisamos também, é interessante que praticamente todos os meus empregos teve uma intervenção poderosa e quase sobrenatural de Deus, porque Ele operou ali. Quem mandou, porque a irmã Josiane teve essa experiência recentemente, Deus não permitiu, mas Ele sabe o que faz. Mas aqueles que procuraram emprego ali nos últimos anos sabem a quantidade de pessoas que concorrem conosco. Quando a gente manda um currículo, tem 200 outras pessoas na nossa frente. Se Deus não estiver conosco, nós não vamos conseguir um emprego. Quando nós mandamos o currículo, nós, em primeiro lugar, precisamos estar preparados, precisamos estar dentro dos requisitos da vaga, precisamos ter estudado, precisamos estar preparados para possíveis provas que vão estar ali, e precisamos também o quê? Da providência de Deus, precisamos colocar diante do Senhor, para que Ele opere em favor das nossas vidas, em nome de Jesus. É interessante, meus irmãos, que a nossa vida pessoal, ela não está dissociada do Evangelho, como a irmã Josiane dizia agora há pouco. Tudo aquilo que nós fazemos, um bolo que a Shirley faz, o cuidado da irmã Josiane com o Nicolas, o cuidado da irmã Josiane com o esposo dela, o irmão Francisco, tudo isso está englobado dentro do Evangelho de Cristo. Então isso quer dizer que todas as coisas que nós formos fazer, nós precisamos, em nome de Jesus, fazer não como que para homens, não como que para o nosso filho, para o nosso marido, para a nossa mulher, mas sim como que para Deus, em nome de Jesus. Ah, mas meu marido não merece, não importa, eu estou fazendo para Deus, em nome de Jesus. Ah, mas minha esposa fez isso comigo, não importa, eu estou fazendo para Deus, em nome de Jesus. Se nós vamos fazer as coisas para as pessoas porque elas merecem, nós não vamos fazer nada para ninguém, porque nós não merecemos nada. Quem merece, quem fez alguma coisa por nós foi Jesus na cruz. Ele é quem merece todas as coisas, toda a honra, toda a glória, toda a dignidade, em nome de Jesus. Aleluia! Então a palavra do Senhor nos ensina a nos preparar. Ela nos ensina e nos mostra aqui, inclusive, por exemplo, quando nós vamos vir ao culto. Nós sabemos que no domingo vai ter o culto. Nós temos hoje uma programação na semana. E nós temos aqui, todos praticamente têm oportunidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou me preparar espiritualmente. Eu sei que eu vou ter a oportunidade no culto, então eu vou meditar diante do Senhor, vou perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça no culto de domingo que vem, em nome de Jesus? Qual é a palavra? Qual é o louvor? Qual é o testemunho que o Senhor quer que eu traga? Então eu vou me preparar, eu vou pensar, eu vou analisar. Ah, eu estou com dúvida, eu vou perguntar, pastor, isso aqui que eu estou pensando em trazer para a igreja é correto? Em nome de Jesus.
Então, em nome de Jesus, nos preparemos. Se queremos louvar, conheçamos a música em nome de Jesus. Se queremos evangelizar, em nome de Jesus, oremos antes. Porque o evangelismo não funciona se nós não orarmos primeiro pelo evangelismo, porque ele depende de uma operação sobrenatural de Deus. Queremos preparar o culto, oremos em nome de Jesus, para que Deus abençoe este culto e que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, Ele nos ensina a sermos homens e mulheres organizados, preparados, homens e mulheres que todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus, estejam alinhadas com a vontade dEle. Para que nós venhamos, em nome de Jesus, saber o que fazer, saber o que deixar de fazer, em nome de Jesus, e aquilo que nós formos fazer, nós fazemos da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E é interessante que aqui em Lucas, capítulo 14, o Senhor Jesus, ele fala especificamente sobre isso. Glória a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 25. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Grande Deus, maravilha do céu. Vou ler a passagem inteira até o versículo 35. Está escrito assim: grandes multidões o acompanharam. Só antes de continuar, não se escandalizem com as palavras de Jesus, que vão ser bem duras, as palavras dele mesmo aqui. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanharam. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com o que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus, nessa passagem, ele está dizendo exatamente tudo isso que nós vimos conversando aqui. Quem é que vai começar a construir uma casa e não vai sentar-se primeiro e pensar: poxa, será que com os recursos que eu tenho, com o emprego que eu tenho, com o salário que eu tenho, com as condições que eu tenho, eu vou conseguir comprar um lote, construir esse lote, terminar essa casa, ou eu vou deixar ela pela metade, e nunca vou conseguir terminar? Para que não aconteça que, não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Nós, em nome de Jesus, precisamos ser homens que, como diz o Senhor Jesus, que venhamos a nos sentar, calcular as despesas e ponderar em nome de Jesus. Eu quero comprar um carro. Calcula, senta e pondera se você tem condições de comprar aquele carro. Eu quero mudar em nome de Jesus. Calcula, senta e pondera. Eu quero em nome de Jesus ser mais usado por Deus. O que eu preciso fazer? Como eu posso chamar a atenção de Deus? Eu preciso orar mais? Será que eu estou orando suficientemente para agradar a Deus e chamar a atenção dele? Será que eu tenho orado 10 minutos por dia? Será que isso tem sido suficiente para me alimentar espiritualmente? Eu estar preparado em nome de Jesus? Eu quero mais dons, quero ter discernimento de espírito, quero expulsar demônios, quero ser batizado com o Espírito Santo, ou seja o que for. Eu estou orando suficientemente, eu estou fazendo a vontade do Senhor na minha vida. Qual é o nosso objetivo, meus irmãos? A palavra do Senhor nos ensina aqui que nós temos objetivos pontuais e objetivos grandes nas nossas vidas, e nesses objetivos, dentre destas coisas, nós precisamos nos planejar. O que nós queremos é chegar no céu, e eu estou fazendo tudo o que é preciso para que eu alcance a eternidade. Eu estou vivendo como um homem que realmente quer chegar no céu. Eu estou falando como um homem que quer chegar no céu. Eu estou pensando como um homem que quer chegar no céu. Porque aqui, Jesus, ele fala assim: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo.
Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O Senhor aqui ele está dizendo, ele está avisando. Você quer vir após mim? Você quer ser meu discípulo? Você está me ouvindo aqui? Está encantado com os meus ensinamentos, com a minha sabedoria, com a presença de Deus que se manifesta através de mim? Mas saiba, se você não estiver disposto a abandonar seu pai, a abandonar sua família se for necessário, a ser rejeitado por eles simplesmente porque você acreditou em mim, porque isso muito aconteceu e ainda vai acontecer, e talvez aconteça até com a gente. Nós vamos ser rejeitados simplesmente porque cremos em Jesus. Quando Jesus fala que se alguém vem a mim não odeia seu próprio pai, mãe, etc., ele não está dizendo que nós devemos odiar-nos uns aos outros. Ele está dizendo que nós devemos estar dispostos a talvez eles se afastarem de nós, porque nós cremos nele, porque nós cremos em Jesus. Ele está dizendo que nós precisamos estar dispostos a sermos rejeitados por essas pessoas, a talvez não sermos mais amados por ele, como acontece muito com os muçulmanos que se convertem a Cristo. E ainda assim, independente de apoio, independente de família, independente de seja o que for, nós vamos continuar em nome de Jesus, como a irmã Josiane, Deus disse para ela, para nós perseverarmos em nome de Jesus. Então Jesus está dizendo aqui, inclusive, Jesus fala, se alguém não odeia a sua própria vida, ou seja, se alguém não está disposto a morrer por Cristo, se você não está disposto a talvez, independente da situação que aconteça, abandonar a sua família, ser rejeitado por ela, se você não está disposto a morrer por Cristo, se você não está disposto a carregar a sua cruz, se você não está disposto a seguir a Jesus, se você não está disposto a renunciar a tudo que você tem ou possui, você não pode ser discípulo de Jesus. E Jesus ele faz analogia com essa questão de construir a casa, porque ele está dizendo que se você tentar ser discípulo dele, se você tentar ser discípulo de Jesus, mas você não tem a disposição de renunciar a tudo que você possui, se talvez o seu filho, o seu marido, lá no futuro vai se desviar do caminho do Senhor, se talvez os irmãos, seja quem for, vão nos desviar da presença do Senhor lá na frente, se nós não vamos permanecer firmes porque alguém nos chateou, nós não vamos ser discípulos dele. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, mas não estamos dispostos a entregar a nossa vida, ou a permanecer firmes, independente das pessoas, da família, vai chegar uma hora em que nós vamos cair e nós vamos falhar, porque a nossa fé não depende só dele. A nossa fé depende das pessoas, a nossa fé depende das outras pessoas estarem firmes, estarem vindo, ou seja o que for. Mas quando a nossa fé depende dele, quando a nossa fé está fundamentada nele, quando nós estamos dispostos a morrer por ele, quando nós carregamos a nossa cruz independente de qualquer coisa, quando nós vamos seguir no caminho estreito, direito e reto, que é do Senhor Jesus Cristo, aí sim nós podemos ser discípulos do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus está dizendo, se nós não tivermos disposição para renunciar, a nossa casa não vai ser terminada e nós não vamos chegar na eternidade lá no fim. Aleluia. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, a minha palavra e a palavra de Deus para nós nesta manhã, em nome de Jesus, é que nós precisamos pensar, analisar, ponderar, nos sentar para calcular as coisas que nós vamos fazer espiritualmente, materialmente, financeiramente, familiarmente também, em nome de Jesus. Tudo nós precisamos colocar diante de Deus, apresentar diante dele, pegar no papel, colocar e analisar aquelas coisas. E como eu falava para a Tabita há um tempo atrás, nós precisamos pensar, poxa, será que da forma como eu tenho caminhado, eu vou chegar no céu? Será que da forma que eu tenho caminhado, as minhas finanças vão continuar bem? Será que eu tenho gastado dinheiro com coisas que são verdadeiramente agradáveis a Deus? Será que o meu tempo está sendo bem investido diante do Senhor? Será que eu tenho dedicado tempo suficiente para oração? Eu estou perdendo tempo com tantas coisas neste mundo que não tenho conseguido me dedicar diante do Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele nos fala nesta manhã sobre planejarmos a nossa vida em nome de Jesus. Aonde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo se nós continuarmos com a nossa vida desta maneira? Nós temos a tendência muito grande, meus irmãos, na vida, até mais com a correria que é, aqueles que trabalham, até a dona de casa também é um trabalho absurdo, eu sei, mas nós temos a tendência muito grande de seguir no automático, de não pensar como está a nossa vida, de não ajustar algumas coisas. Uma coisa que eu não tenho medo, principalmente na minha vida, é de ajustar as coisas, de entender que talvez eu estava errado em determinado ponto e ajustar a rota. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que nós erramos em alguns pontos,
e em nome de Jesus, depois de analisar as coisas, pensar, não, eu estava errado, e agora eu vou mudar a rota, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar o meu jeito de agir, eu vou vender isso aqui porque está me dando prejuízo, né, e vou comprar outra coisa, enfim, em todas as áreas das nossas vidas nós precisamos analisar e principalmente analisar se nós estamos hoje preparados para ir para o céu em nome de Jesus. Aleluia. Ponhamos de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, amado. Grande Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Aleluia. Eu quero, meu Pai, te pedir nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a construirmos, Deus, esta casa, em nome de Jesus. Se houver alguém hoje aqui, que talvez, Senhor, né, não tenha disposição para abandonar a família, se for preciso, para morrer por amor ao teu evangelho. Se houver alguém hoje, Senhor, que não tem disposição para carregar a sua cruz, não tem disposição para seguir ao Senhor, mostra, Deus, que sem esses requisitos, sem estas coisas, nós não vamos conseguir terminar de construir esta casa. Nós não vamos chegar até o final. Então, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos a graça da parte do Senhor, de em nome de Jesus analisarmos a nossa vida, vermos o que precisa ser mudado, vermos o que precisa ser planejado em nome de Jesus, e que todas as coisas venham ser organizadas na nossa vida em nome de Jesus. Nos ajuda a viver de um jeito, Deus, agradável ao Senhor. Tira tudo aquilo que tem consumido o nosso tempo, consumido os nossos recursos, consumido a nossa comunhão contigo, em nome de Jesus. Ajusta e alinha todas as coisas em nome de Jesus. Que todo o poder das trevas, toda a força do inimigo, todo o sanguessuga do diabo sobre as nossas vidas seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.